Olá, eu me chamo Adriana Andrade, sou psicanalista clínica e quero que você seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui eu vou compartilhar com você a minha experiência terapêutica até o meu processo de cura emocional da síndrome do ninho vazio e também vou falar um pouco sobre a minha trajetória, a minha jornada com a psicanálise. No nosso primeiro vídeo, eu quero compartilhar com vocês como começou a minha jornada terapêutica. No ano de 2023, eu estava literalmente vivendo a síndrome do ninho vazio. Os filhos tinham se casado, a casa estava vazia, os filhos estavam felizes, mas eu estava em meio a um conflito emocional gigantesco. Eu me sentia triste, angustiada, extremamente para baixo. E eu lembro que em muitos momentos eu pedi ajuda ao meu esposo. Eu falava para ele, me ajuda, porque sozinha eu não vou conseguir. E isso foi um processo longo, foi um processo de vencer um dia de cada vez. Eu lembro que por muitos momentos eu entrava no quarto onde eles dormiam e ali eu tive muitos momentos, muitas crises de ansiedade, inclusive eu tive também um transtorno de pânico quando eu olhava e via tudo girar ao meu redor. Via o rosto dos meus filhos, mas eu não entendia o porquê que eu estava passando aquele processo tão doído e tão sofrido. Naquele momento eu lembrava muito da minha mãe e imaginava, será que a minha mãe passou por tudo isso quando eu dei tchauzinho para ela, quando eu me casei, quando eu literalmente saí de casa? Eu estava ali vivendo uma experiência que eu jamais imaginei que seria tão desafiadora. E por dias, por semanas, me via ali deitada na cama, chorando, triste, e me sentindo literalmente abandonada. Era uma sensação de que a vida acabou, eu não tenho mais o que fazer. É como se durante toda a minha vida, a minha única profissão, entre aspas, fosse ser mãe. Ali tinha acabado o meu ciclo com os cuidados diários que eu tinha com os meus filhos. Ao acordar, fazer a mesa, já não teria mais 4 pratos, seriam 2 pratos. E todo esse momento diário era muito difícil para mim, era muito desafiador. Eu estava ali passando por uma transição que para mim estava sendo muito difícil, eu não queria aceitar. Eu vi os meus filhos felizes e a minha tristeza estava refletindo nos meus filhos, ao ponto de que a minha filha olhava para mim e falava assim: mãe, você tem que reagir. Nós estamos bem, nós estamos felizes, e você precisa reagir. Foi diante dessa conversa que eu comecei a realmente olhar para mim e perceber, eu não posso me afundar na tristeza. Eu tenho que reagir, eu tenho que ser apoio, eu tenho que ser alegria em meio à alegria dos meus filhos. E num determinado dia, eu estava mais um dia deitada na cama, muito triste, pensando o que é que eu poderia fazer. E eu entrei no Instagram e lá estava acontecendo a live, né, de uma pessoa muito especial que hoje é a minha mentora, e me deu vontade de clicar nessa live. E aí foi algo extraordinário. Foi nesse exato momento que Deus começou a falar ao meu coração através da vida dela. E eu vi que havia uma saída, e eu vi que havia, né, uma luz no fim do túnel. Eu vi que aquela live era transmitida diariamente, de segunda a sexta, e eu me apeguei àquilo como algo transformador para a minha vida. E a cada live, a cada dia que eu assistia, as palavras ela entrava assim de maneira muito forte ao meu coração e falava muito comigo. E me mostrava literalmente que ainda havia vida. Que eu poderia sim dar um novo significado à minha história. E foi aí, durante todo esse processo de semanas após semanas e meses assistindo essa live, que a cada final de live ela compartilhava também que tinha um curso de psicanálise e que mulheres que estivessem passando por algum processo emocional desafiador, que seriam ali, que se estivessem dispostas, entrariam no desafio de se curar emocionalmente. E eu quis me jogar nessa jornada, porque eu não sabia quem eu era, eu estava perdida. Não só os meus sentimentos e emoções, por estar vivendo
a síndrome do ninho vazio, mas eu não me conhecia, não sabia a minha real identidade. Mas através das lives, a minha mente foi mudando, ela foi se transformando e eu fui literalmente enxergando que sim, que havia possibilidade de mudança. E num determinado momento, ela, durante também as lives, falou que havia no instituto dela, para quem quisesse, estivesse precisando de tratamento terapêutico, que sim, que o instituto disponibilizava 3 sessões gratuitas. Foi aí que eu me agarrei nessa grande oportunidade e eu falei, agora eu vou com tudo buscar a melhora do meu emocional e a me conhecer de verdade. Depois, eu me inscrevi para fazer a psicanálise. Mas sabe quando você se inscreve que você fica? Mas será que eu vou ser chamada? Será que vão demorar a me chamar? Será que realmente vão me chamar? E para minha surpresa e alegria, em 48 horas eu fui chamada, fui selecionada por uma estagiária do instituto. E meu coração estava extremamente feliz e grato, porque o meu momento tinha chegado, porque agora eu poderia dar um novo significado à minha história. E foi aí que eu comecei o meu processo terapêutico. Já na minha primeira sessão, é como se eu tivesse tirado um peso gigantesco das minhas costas. Eu saí leve, eu saí feliz, eu saí grata. Eu estava ali vivendo um momento de que algumas semanas atrás eu não via saída. E após a minha primeira sessão de terapia, eu enxergava uma saída para uma nova história, um novo ciclo que estava começando. E já na minha primeira sessão de terapia, como eu falei para vocês, eu senti como se tivesse tirado um peso gigante de cima de mim. Mas também fui surpreendida com algumas perguntas sobre mim mesma. E ali, ao ser questionada, eu não sabia responder. Eu não me conhecia. Como eu comentei, eu estava perdida em mim mesma. Mas as 3 sessões de terapia foram 3 sessões que literalmente me tiraram da paralisação, me tiraram daquela situação que eu achei que não teria mais saída. A cada sessão, durante esse meu processo, foi brotando em mim o desejo de não só ser curada emocionalmente, mas de poder guiar outras mulheres para que elas viessem a entender que sim, há ainda oportunidade. Foi sim brotando em mim uma vontade de conhecer, de fazer parte desse mundo, de conhecer a psicanálise. Primeiro eu queria me curar, depois eu queria ajudar minha família, conhecer os meus filhos, o meu marido. E esse processo foi de suma importância, porque durante apenas 3 sessões eu comecei a olhar e a enxergar aonde eu estava errando, por que eu estava falhando. E sem muitas cobranças eu comecei a equilibrar. Aí sim, verdadeiramente, eu estava vivendo toda a minha mudança emocional. Ao término das 3 sessões, eu realmente me disponibilizei e agarrei a oportunidade de conhecer, de me autoconhecer e de fazer parte da psicanálise. Decidi me inscrever e em momento nenhum duvidei que eu seria capaz de aprender, de buscar melhoras e de fazer diferente. E foi assim que a psicanálise entrou na minha vida. Foi durante todo esse processo de dor que eu não imaginei que eu iria sentir que a psicanálise chegou. E ela chegou para me transformar. Ela chegou para mudar a minha vida em todas as áreas. Ela chegou, literalmente, para revolucionar. E hoje eu sou grata por estar aqui. Já se inscreve no canal, deixa seu comentário se você se identifica com a minha história, com o meu processo da síndrome do ninho vazio, que eu quero ler com muito carinho. Esse foi o começo da minha trajetória, da minha jornada emocional, da minha cura emocional até a psicanálise. E hoje, 3 anos depois de todo o meu processo terapêutico, sim, continuo me cuidando, continuo me colocando como prioridade. E o intuito desse canal aqui é que para você também se priorize
passe a se olhar muito mais e, principalmente, passe a entender e a saber, sim, que é possível ressignificar, dar um novo sentido à sua história.